reduzidíssimo, mais fácil de causar lesão. Aqui, uma lesma sobre uma folha. Isso aqui, olha, já é parte do muco que ela está deixando sobre a planta. Esse muco, só o próprio muco já pode causar uma lesão. Então aqui. Bom, esse é o nosso grande problema, tá? Engraçado, essa lesão aqui me lembra daquela primeira doença ou não? Lembra? Ali não era ataque de Tentecores, é diferente, mas era um ataque de um inseto, tá? Tentecores bicolor, esse inseto é a praga de qualquer orquidófilo. Primeiro, ele se esconde com uma velocidade ímpar. Você olhou, já não viu mais, ele já se escondeu, tá? Então ele vai sempre para trás da folha, num cantinho que você não consegue enxergar. Tá certo, seu Wilson? Segundo, a velocidade de propagação dele é assim, enorme. Você vê um hoje, 2 amanhã, tá? Opa, um casal. Daqui a uma semana você vê milhares. Né? Então é muito rápida a propagação. Então é tomar cuidado nessa doença. Não tem o que fazer, é inseticida. Tá? Inseto é inseticida. Qual inseticida você recomenda? Qualquer SBP da vida resolve. Em nível doméstico. Tá? Eu tenho um orquidário muito grande, eu tenho 1000 plantas na minha coleção, está com ataque de Tentecores. Você pode pegar um SBP ou partir para um inseticida mais profissional. Lembrando que hoje, qualquer produto agroquímico, você precisa de um receituário agronômico, autorização, equipamentos e tudo mais. Tá? Então, SBP resolve. Posso tacar o SBP lá na orquídea? Pode, sem problema nenhum. A única coisa é o seguinte, SBP ou qualquer outro aerosol, distância de 40 centímetros da planta. Por que 40 centímetros? Ele está sob pressão. E o gás, quando sai sob pressão, ele gela. Então, se você aproximar muito... acabei de ver um Tentecores aqui na pontinha. Eu vou lá com inseticida para acertar no Tentecores. O jato gelado que está saindo, ele vai necrosar, ele vai matar e vai necrosar aquela parte da folha. Então, é uma porta de entrada para tudo. Você matou o Tentecores, mas você abriu a porta. E lembrar que o Tentecores ou qualquer outro inseto, você não mata diretamente ali, mas a pulverização no ambiente. Tá? Hoje, cedo eu fui olhar lá, tá tipo aqueles ácaros amarelinhos lá na flor. Aí já tá pra abrir, já fiquei pensando. Ácaro... Não, amarelinho, pequenininho. Tá, a gente vai falar sobre ele. Tá? Oi. Eles, quando eles é filhotinho, eles fazem umas aranhas. Sim. Um monte. Esses pretinhos aí, tudo é uns filhotinhos. Sim, é isso mesmo. Tá, todos esses... Você pensa que é uma aranha, você não quer matar, aí... mas mesmo a aranha pode matar quem resolve, viu? O pessoal fala de joaninha, então viu ali na folha, pode mandar embora. Olha só, o ataque dele sobre a folha. A Gisele me trouxe hoje uma planta para recuperar aqui. A Gisele trouxe hoje uma planta para recuperar a planta. Dá uma olhadinha, isso aqui é Tentecores. Tá com Tentecores? Não. Mas a lesão que ele deixa na folha. E uma questão importante. Numa exposição de orquídeas, se eu tiver uma planta com uma folha assim, ela não entra em exposição. Tá? A própria equipe que está recebendo plantas, na hora já descarta essa planta, ou seja, leva embora, não me deixa isso aqui. Porque é uma porta de entrada, tá? Aqui está controlado, mas eu não sei se foi controlado, percebe? Então, pode ter ovos. Então você tem uma porta de entrada. Então isso aqui é uma lesão provocada pelo Tentecores. Esse sim é a praga mais importante na orquidofilia. De onde vem esse insetozinho, tá? O próprio ambiente, tá? Em orquídea, você tem epidendro. Se tiver epidendro, é uma porta de entrada dessa praga assim, que é absurdo. Se tiver... Tem um grupo de plantas... Não é orquídea. Lírio, e tem um outro grupo de plantas também, que é assim, pega de monte. Não tem mesmo tipo de lesão na orquídea, mas ele se propaga com uma velocidade muito grande ali. Qual, lírio da paz? Não é o lírio da paz,
Não, não é Amarilis. Bom, depois eu lembro o nome direitinho. Trips é uma doença que pouco se fala, porque não é visível, tá? Tão visível assim. Trips são pequenos insetos, tá? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Isso está numa ampliação assim de algumas centenas de vezes. É bem pequenininho, se encontra vários e ele vai como se fosse roendo a epiderme. E quando você vê, já está tudo tomado. Aqui, ó, como fica a folha, tá vendo, ó, no ataque de trips. E isso é uma porta de entrada para outras doenças. Cochonilha. Cochonilha é um outro grupo de insetos que enche muita paciência, né? Tá? Cochonilha, consigo controlar? Consegue, até com SBP, nível doméstico. O que eu recomendo é o seguinte, faz uma aplicação hoje, tá? Vamos falar em SBP, para ser mais... Faço uma aplicação hoje, daqui a uma semana eu faço outra, daqui a 15 dias eu faço outra. Nesse meio tempo você tem que acabar com isso, tá? Agora, se eu utilizar algum inseticida mais potente, o sistêmico, aí é 0, 15, 30. Aplico hoje, aplico daqui a 15 dias, e depois de 30 dias eu aplico novamente. Funcionou, senhor Adson? Funcionou desse jeito? Funciona. Oi? Não, de controle de doença. Dá. Se eu tiver meia dúzia de planta, tá? Posso utilizar escova de dente, uma esponjinha, sabão de coco, tá? Sabão em pó, NIM, tá? Óleo pode. Na realidade, qualquer óleo você pode. Porque o óleo, o que ele faz? O inseto, ele respira por filotraqueias, são aberturas no corpo. Então, quando você passa o óleo gruda ali, tá? E ele não consegue realizar as trocas. Se asfixia o bicho. Mas o óleo eu fiz, acho que talvez nas dosagens erradas, assim, se falou, virou veneno. Sim, e queima, mata. Eu não gosto. Tio Flávio, eu particularmente não gosto. Cochonilha marrom é outro grupo de cochonilhas. Então a gente vê essa carapaça, mas por baixo da carapaça a gente tem ali uma centena de cochonilhas fazendo um estrago. Aqui, ó. Pulgão, são os afídeos, tá? Acho que é esse que você tem lá, né? Então, isso aqui ele está sugando sempre. Por que será que eles estão sempre em brotos novos e flores novas? Qualquer broto novo, qualquer flor, tem uma grande quantidade de nutrientes, tá? Ou seja, entre você dar um pedaço de osso e dar o filé mignon, todo mundo quer o filé mignon, né? Olha, formigas escravizam cochonilhas. Isso é uma curiosidade, tá? Isso é uma curiosidade. Onde tem alguns grupos de cochonilhas, de pulgões, na realidade são pulgões, não cochonilhas, está errado ali. São pulgões. A formiga, ela vai mamar a secreção dos pulgões. Em outras palavras, o pulgão ele está sugando a seiva e está defecando. Tá? Nessas fezes tem uma grande quantidade de açúcares. A formiga vai lá e fica ordenhando, fica mamando o pulgão. Só que onde eu tenho pulgão, eu tenho formiga, eu tenho fumagina, que é a ação do fungo. Então, eu abri a porta para todo o ciclo. Então, não é só o pulgão. Foi o pulgão, foi a formiga, foi a fumagina, e quando eu vou ver, eu perdi a planta. Tem gente que acha que a formiga está matando. Não, está mamando ali. Isso aqui, olha, nas plantas que vieram do seu João, muita gente fala assim, tem algumas raízes que estão deformadas. Não é deformado. Na realidade, é uma vespa que procria no interior das raízes, tá? Então, a gente tem aqui, olha, várias raízes, ó, uma raiz saudável, raiz com a ponta deformada. Quando a gente abre essa raiz, está ali, olha, a vespinha e os ovos da vespinha. Besouros. Esse é o famoso vaquinha, né?
Não é joaninha. Tá? Esse chamam de vaquinha. A joaninha é benéfica no orquidário. Joaninha é carnívora. E joaninha se alimenta de pulgão. A vaquinha não. A vaquinha, ela agride a planta e é uma porta de entrada para outras doenças. Então, ataque aqui, olha, de várias. Bem característico, lesão por lesma e por insetos, né? Borboleta é outro, causa um grande problema. Pulgão. Na haste. Uma lagarta. Tá? Lagarta. Gafanhoto. Um ataque de gafanhotos aqui. Controle de inseto. Para controlar inseto tem ali, olha, orquidário telado, armadilha adesiva, NIM, SBP, inseticida sistêmico, confitor, Actaria, Evidência e outros do gênero, tá? Óleo de NIM particularmente eu não gosto. Tem gente que usa e acha assim maravilhoso. Particularmente eu não gosto. Eu acho que deixa a desejar em muitas coisas. Então as pessoas confiam nele, mas no final das contas ele está trabalhando mais numa fitotoxicidade do que propriamente no controle. Mais algumas aqui. Ácaro. Ácaro, na realidade, são aracnídeos, são aranhas. Eles são bem microscópicos e a lesão que ele gera é bem... A gente fala assim, não faz nada, mas ele está ali, no fundo do vaso, roendo, colocando a entrada de outros agentes. Bom, e aqui a gente falou de uma série de coisas. Então, só para encerrar, eu coloco isso aqui como um alerta. Nós falamos sobre venenos, falamos sobre determinadas substâncias, mas elas são tóxicas, então é manipular com cuidado. Tá? Mesmo o SDP da vida, ele é tóxico. Então depende muito de como a gente utiliza, a dosagem e tudo mais. Aí a própria embalagem, ela te traz segurança, a menos que você vire para você. Então a própria embalagem traz segurança, mas não deixa de ser tóxico. Tá? O mais importante é que qualquer produto hoje, que seja um defensivo agrícola, somente com um receituário agronômico. Conseguem comprar por aí? Tem alguns comerciantes que até vendem. É um risco para ele, é um risco para quem compra. Mas a gente não tem nenhum produto específico para orquídea e esses produtos estão sendo vendidos de qualquer forma. Tudo bem? Tá? Hoje eu pretendia falar também sobre substratos, adubação e tudo mais, mas acho que já deu, né? Carlos, uma última pergunta. Toda. Essa semana eu tive um ataque geral lá daquelas formigas cortadeiras. E elas atacaram dendróbio também. Mas eu não sei se é normal ou não. Tá, formiga cortadeira. Como a formiga trabalha, que é importante entender isso. A formiga ela não come o vegetal. A formiga ela carrega a folha para dentro do formigueiro e sobre essa folha que ela levou vai crescer um fungo que é o alimento que ela utiliza. Tá? Então, quando ela leva para dentro do formigueiro, ela está pegando tudo que encontra pela frente e carregando. Então ela vai atacar não só outras plantas, como atacar a orquídea, qualquer planta que esteja na frente. Então ela não come a planta. Ela leva aquela porção que ela cortou, carrega para dentro do formigueiro e sobre aquela folha cortada, que é rica em carboidratos, rica em glicose, rica em amido, ali vai crescer um fungo que é o fungo